Jesus. E as ovelhas seguem esse caminho, seguem ao Senhor. Vejam que imagem belíssima Jesus vai utilizar para falar da nossa relação com Ele, da relação da comunidade com Jesus. Ele é o pastor da nossa vida. E esse pastoreio é um pastoreio permanente, um pastoreio eterno. Ele é o nosso pastor hoje. É Ele que nos guia, que nos ensina, que nos orienta. Ele que nos leva pelos caminhos do mundo, pelos caminhos da cidade. É Ele que nos ampara, que nos fortalece. É Ele que nos dá esperança, força, coragem. É o pastor que cada um deveria reconhecer como guia, como mestre, como luz, como luz. Mas do outro lado temos as ovelhas. De um lado o pastor, do outro lado as ovelhas. E qual é a característica fundamental das ovelhas? Cada ovelha deve ser como um discípulo do Mestre. E ser discípulo significa trazer a marca do Mestre, as características do Mestre. Quando nós visitamos uma exposição de pintura, somos capazes de dizer: esse pintor tem traços de Portinari, de Van Gogh, qualquer outro pintor. Veja os traços. Assim deve ser o discípulo. Ele deve ter os traços do Mestre. A sua maneira de agir, de conceber a vida, a sua maneira de caminhar na história, sua maneira de se colocar diante dos problemas, das dificuldades, como Cristo o fez, trazer os traços do Mestre. Em outras palavras, isso significa testemunhar o Mestre. Ser discípulo é testemunhar a missão do Mestre. Então as ovelhas, elas têm esta tarefa importante de refletir o Mestre, de refletir as atitudes do Mestre. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E portanto aqui está o paradigma fundamental do discípulo. Como Cristo amou, devemos amar. Este é o discípulo, esta é a ovelha. Esta é a ovelha que pertence a esse grande rebanho. E o rebanho do Senhor não é o rebanho que se fecha num país, num continente. É um rebanho que se estende pelo mundo todo. É o rebanho da diversidade das nações, diversidade das culturas, das línguas, das raças. É o rebanho do mundo, a presença dos discípulos no mundo todo. E o Senhor é o pastor desse grande rebanho, que é congregado, que é reunido, unido pela palavra, pelos sacramentos, pela missão do Santo Padre, o Papa, que se torna reconhecido como pastor universal,
cada vez que escutarmos a sua voz e vivermos a sua orientação. Mas também Ele, mais do que qualquer pessoa, deve escutar a voz de Cristo Pastor e seguir os seus ensinamentos. Então hoje é um dia muito importante para todos nós, porque podemos dizer: Deus não nos abandonou, Ele deixou o seu Filho como pastor que caminha com as suas ovelhas, que vai à frente, que alimenta, que protege, que segura nos braços, que tem sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Jesus Cristo, o Senhor da vida, o bom pastor. Mas Jesus vai dizer que há muitas ovelhas ainda que não pertencem a este rebanho. Muitas ovelhas. E que devemos ser missionários para chamar outras ovelhas, despertar o coração de outras pessoas, para que aceite Jesus como pastor. A segunda leitura mostra Pedro pregando, e no final do texto vai mostrar como as ovelhas desgarradas agora voltam e aceitam o Cristo como pastor e guarda de suas vidas. Que bonito isso! O trabalho de Pedro como pastor, que vai chamar, vai convidar. Esta também é a nossa missão, de chamar, de convidar, de dizer: Cristo nos dá uma palavra de vida, de esperança. Ele é a porta pela qual nós devemos passar. E mais bonita também é a porta, ela abre e ela fecha. Jesus vai dizer: eu sou a porta, e enquanto estivermos vivos, Ele sempre é a porta aberta, sempre. Depois da morte a gente não sabe se seremos julgados para a condenação ou para a vida que continua junto de Deus. Hoje recordamos as vocações sacerdotais e religiosas, mas eu diria a vocação de todos. Todos nós somos chamados para estarmos juntos neste grande rebanho do pastor. No dia 13 celebrávamos aqui as missas de Nossa Senhora de Fátima. Sem dúvida nenhuma, ela também é uma pastora, ela nos atrai, porque ela vive profundamente a vida marcada pela presença do Cristo. Nossa Senhora é aquela que nos congrega em torno do seu Filho. Ela apresenta o Filho, apresenta Jesus Cristo ao mundo, e ao apresentar Jesus Cristo, ela nos convida a acolher o seu Filho, e ela nos congrega. Tínhamos aqui celebrações com mais de 600 pessoas, 700 pessoas, pessoas que vieram de longe para venerar Maria, adorar o seu Filho Jesus. A grande concentração das ovelhas